Senhor, esse menino viveu comigo no orfanato, há dos 14 anos. A voz da faxineira ecoou pelos corredores silenciosos da Manso, cortando o ar como um raio. Arthur Menezes, empresário respeitado e acostumado ao silêncio do luxo, virou-se devagar. O olhar dele parou no retrato antigo pendurado na parede, o retrato que há 30 anos guardava, a lembrana do irmo desaparecido Lucas. Por um instante, Arthur esqueceu como respirar. O menino da pintura tinha o mesmo olhar doce, o mesmo cabelo rebelde, o mesmo sorriso que ele lembrava da infância. Como assim? Perguntou quase sem voz. A faxineira, uma jovem chamada Clara, tremia. No orfanato, ele era conhecido como Daniel. Dizia que tinha um irmão mais velho que o chamava de meu campeu. Mas ninguém acreditava. O coral de Arthur disparou. 30 anos até que Lucas tinha sido sequestrado num domingo de sol, enquanto brincava no parque. A família nunca se recuperou. E agora uma simples faxineira trazia de volta uma esperana que ele julgava morta. Nos dias seguintes, Arthur e Clara mergulharam em uma investigal que os levou a um orfanato esquecido no interior de Minas. Eles encontraram um desenho infantil emoldurado pelo tempo, uma casa, um piano e 2 meninos de mãos dadas. No canto, a frase tremida: "Eu sou Lucas Menezes. Um dia meu irmão vai me achar." Arthur sentiu as lágrimas caírem sem controle. O passado finalmente falava, e ele jurou diante daquele desenho que no descansaria há de cumprir a promessa que fez quando era criança, trazer o irmão de volta para casa. Arthur não dormiu naquela noite. Caminhava pela Manso em silêncio, como se cada passo ecoasse o peso de 30 anos de culpa e saudade. As palavras de Clara voltavam mente como um disco riscado. Ele dizia que tinha um irmão mais velho que o chamava de meu campeio. No piano da sala ainda repousava a foto antiga de Lucas amarelada pelo tempo. Arthur passou os dedos sobre o vidro como quem tenta tocar o passado. "Onde você esteve todo esse tempo?" meu irmão murmurou. Na manhã seguinte, ele chamou Clara para conversar. A moa parecia insegura, mas determinada. "Senhor Arthur, eu posso levá-lo ao orfanato onde vivemos. Talvez a irmã Madalena ainda esteja ela. Ela sabia de tudo." Arthur respirou fundo. "Vamos hoje." A viagem até o interior foi silenciosa. Do lado de fora, a paisagem mudava. O concreto da cidade dava lugar a estradas de terra e árvores antigas, como se o tempo voltasse atrás junto com eles. Quando chegaram ao orfanato de São Vicente, era apenas uma sombra do que J. fora: janelas quebradas, paredes descascadas, um porto de ferro enferrujado. Uma freira idosa apareceu na porta apoiada em uma bengala. "Posso ajudar?" Clara sorriu, emocionada. "Irmã Madalena, sou eu, Clara." Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. "Clara. Minha menina, quanto tempo?" Quando Arthur mostrou o retrato, a freira levou a mão ao peito. "Meu Deus, o pequeno Daniel." A voz dela vacilou. Ele foi trazido por uma mulher que se dizia assistente social com documentos falsos. Disse que os pais tinham morrido num acidente. O menino chorava todas as noites, dizia que tinha um irmão que ia buscá-lo. Mas ninguém acreditava. Arthur sentiu um N na garganta. Ele viveu aqui há dos 14 anos. Sim, era doce e educado, vivia desenhando. Um dia fugiu e nunca mais soubemos dele. A freira entrou e voltou com uma pasta velha nas mãos. Dentro havia folhas de papel amareladas. Um desenho infantil mostrava 2 meninos de mãos dadas diante de um piano. No canto, as palavras tremidas: "Eu sou Lucas Menezes. Um dia, meu irmão vai me achar." Arthur se ajoelhou. Chorava como não chorava desde menino. Clara também não conteve as lágrimas. Ele sempre dizia isso, sussurrou. Naquele instante, Arthur soube que a busca estava apenas começando. O retrato na parede não era mais uma lembrana, era um chamado. E ele não descansaria até descobrir o que aconteceu com o garoto que o mundo esqueceu, mas que nunca deixou de chamá-lo em silêncio de meu irmão. No dia seguinte, Arthur acordou com um própsito que não sentia há décadas.
O sol nascia temido sobre o jardim da Manso, mas dentro dele havia um fogo novo, o fogo da esperana. Clara chegou cedo ainda com o uniforme simples e o cabelo preso. Senhor Arthur, eu não consegui dormir. Fiquei pensando no que a Irme Madalena disse, e se ele ainda estiver por aí sozinho, Arthur olhou para ela com os olhos marejados. Ento vamos encontro-lo, nem que seja a última coisa que eu fá. Ele contratou um investigador particular, revirou arquivos antigos e cruzou informes do orfanato com registros pebelíacos. Cada nova pista parecia abrir uma ferida, mas era Clara quem o mantinha firme. Às vezes, ela aparecia na biblioteca com café e um sorriso temido. O senhor precisa se cuidar. Lucas vai querer ver o irmo inteiro no destrudo. Foi numa noite fria que o telefone tocou. O investigador falava do outro lado da linha com a voz grave. Senhor Menezes, acho que temos algo. Um registro médico de um jovem chamado Daniel Lucas, internado, APS, um acidente em Belo Horizonte, em 2012. Arthur ficou mudo por alguns segundos. Ele sobreviveu. O paciente sofreu amnesia parcial e desapareceu meses depois. Horas depois, Arthur e Clara estavam na estrada rumo a Minas. O coral dele parecia bater no ritmo das curvas da rodovia. No hospital, um médico idoso os recebeu com gentileza. Eu me lembro dele, era calado e educado. Desenhava o tempo todo, principalmente crianas e pianos. O médico abriu uma gaveta e tirou uma pasta antiga. Dentro, um desenho, o mesmo piano, os dois meninos de mãos dadas. Clara levou as mãos ao rosto soluando. Ele nunca esqueceu. Antes de desaparecer, o rapaz havia deixado um indério escrito Mo Orfanato São Vicente. Arthur e Clara voltaram para ele, o coral apertado. O perdil agora estava abandonado, tomado pelo mato. Ao entrarem, o vento fazia as janelas baterem como se o passado respirasse. No dormitório antigo, Clara parou. Senhor Arthur, olhe. Na parede descascada, um novo desenho feito Mo. Talvez anos depois, uma casa, um piano e a frase que os fez desabar. Voltei, mas ninguém me esperava. Arthur encostou a testa na parede e chorou em silêncio. Ele esteve ali. Tu perto e ninguém viu. Clara o abraou pelas costas. Ele ainda pode estar por Arthur. A esperana não fugiu. E naquele instante, entre lágrimas e poeira, Arthur jurou que no descansaria a te transformar a ausência do irmo em reencontro, nem que tivesse que procurar o resto da vida. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e F. Arthur mal sa do escritrio. Mapas relatrios e pastas antigas cobriam a mesa, como se ele tentasse remontar com as perprias mos o quebra-cabeça de uma vida inteira. Clara, sempre ao lado, ajudava em silêncio, lia, anotava, e às vezes apenas observava o patro com um olhar que misturava compaixo e admiral. Já se passaram mais de 30 anos. Clara, e ainda assim, eu sinto que ele este perto. Como se o tempo inteiro ele tivesse tentando me mandar um sinal, dizia Arthur, a voz embargada. E o sinal veio. Um dos investigadores encontrou em um registro de abrigo no interior de Minas o nome Daniel Lucas Menezes. Um homem de cerca de 30 anos, artista de rua, que vendia retratos em feiras populares. O coral de Arthur quase saiu pela boca. Lucas, ele usava o nome Lucas. Sem pensar duas vezes, os dois pegaram a estrada. A cidade era pequena, cercada por montanhas e cheiro de terra molhada. A feira acontecia na praia principal, barracas coloridas, risadas emsica, tocando num herdio velho. E ali, sentado diante de um cavalete, estava ele. Um homem simples de barba curta e olhar sereno pintando o retrato de uma criana. Clara parou sem conseguir respirar. Ele murmurou. Arthur ficou paralisado. As mãos tremiam. Quando se aproximaram, o homem levantou os olhos e franziu a testa. Eu conheço Vox. Clara deu um passo frente à voz embargada.
Daniel sou eu, Clara do orfanato. Ele piscou confuso e ento um brilho surgiu em seus olhos. Clara. Ela chorava e sorria ao mesmo tempo. Sim, Vok. Arthur respirou fundo. Lucas. O nome saiu como um sussurro. O homem o olhou com espanto. Lucas repetiu como quem escuta uma lembrana antiga. Arthur tirou do bolso o desenho antigo, o mesmo que encontrara no orfanato. Vossi fez isso. Foi sua maneira de me lembrar. Quando viu o papel. Daniel levou as mãos boca. As lágrimas vieram antes das palavras. Eu sonhava com isso. Com essa casa, com esse piano e com você. Arthur o abraou com fora, sem se importar com quem olhava. Eu nunca desisti de te procurar, meu irmão. As pessoas na feira pararam para ver dois homens adultos chorando abraados como crianças. Clara também chorava de pé com o coral cheio. Naquele instante, entre o barulho das barracas e o vento leve das montanhas, o tempo pareceu parar. 30 anos de silêncio se transformaram em música. E enfim Lucas Menezes estava em casa, nos braus do irmão que o prometeu encontrar. Os dias que se seguiram ao reencontro pareciam um sonho. Arthur ainda se pegava acordando no meio da noite, achando que tudo no passava de uma iluso. Mas bastava olhar para o quarto ao lado, onde agora dormia o irmão que ele julgara morto, para sentir o coral se encher de paz. Lucas ou Daniel, como fora conhecido por tantos anos, ainda se recuperava do impacto. Às vezes acordava assustado, tentando entender onde estava. Outras caminhava pelos corredores da manso em silêncio, observando os retratos tocando os MVs como quem tateia lembranas esquecidas. Certa tarde ele parou diante do piano da sala. A mesma pé que por terceiras décadas permanecera coberta por um lenol de pé e silêncio. Arthur o encontrou ali em véu, os dedos pairando sobre as teclas. Eu lembro, murmurou Lucas emocionado. Mami tocava aqui Chopin. Ela dizia que cada nota era uma oral. Arthur sorriu com os olhos marejados. Ela dizia isso para mim também. Eles se sentaram lado a lado. As mãos de Lucas tremiam, mas logo o som suave das primeiras notas encheu o ambiente. Arthur o acompanhou desajeitado, mas entregue. E pela primeira vez em 30 anos, a casa voltou a ter música. Clara observava da porta chorando silenciosamente. Era como se o passado tivesse enfim se perdoado. Nos dias seguintes, Lucas comeou um tratamento médico. As lembranas voltavam aos poucos, o acidente, a amnésia, a fuga, os anos nas ruas. Mas havia também lembranas boas, o cheiro do jardim, a voz da me chamando o apelido meu campeu. Ele desenhava todos os dias, como se cada trau ajudasse a costurar as partes perdidas de si mesmo. Certo dia, ao vasculhar uma antiga caixa de cartas da Miss Arthur, encontrou um envelope amarelado. A caligrafia delicada dizia, para quando meu Lucas voltar. Dentro apenas uma frase. Se um dia o destino o trouxer de volta, diga a ele que o piano ainda o espera e que o amor nunca esquece. Arthur mostrou a carta ao irmão. Lucas a leu em silêncio e Ento sorriu entre lágrimas. Ela sabia que eu voltaria. O amor sempre sabe, respondeu Arthur, abraando-o. Naquela noite os dois tocaram novamente. O som do piano ecoou pela manso misturando-se ao riso e lágrimas. E Clara, sentada no canto da sala, entendeu que aquele momento no era esse, o reencontro de dois irmãos, era o renascimento de uma família inteira costurada de novo pela música, pela F e pelo amor que o tempo jamais conseguiu apagar. Os dias passaram e a Manso Menezes voltou a respirar vida. O som do piano agora fazia parte da rotina, às vezes com acordes alegres, outras com notas tristes como se o instrumento também lembrasse de tudo o que fora perdido. Lucas se recuperava, reconectando-se com o passado e com a pria identidade. Mas ainda havia algo que o atormentava. Por que ele foi levado?
Quem o arrancou da família? Arthur Tambim queria respostas, mas dessa vez no por vingana, e sim por justia. Passava horas analisando documentos antigos tentando entender como o irmão havia parado em um orfanato com nome falso. Que numa tarde uma pista surgiu. Um dos investigadores encontrou o nome da mulher que levou Lucas para o orfanato, Teresa Vilar, enfermeira, de um hospital particular que havia recebido dinheiro de uma família rica que não podia ter filhos. Arthur ficou em silêncio por alguns minutos. Ela o vendeu, perguntou com a voz rouca. O investigador assentiu. A intento era boa, senhor. A família o criou com amor. Mas o destino foi cruel, os pais adotivos morreram no acidente de carro. E o menino ficou sozinho. Lucas ouviu tudo calado, os olhos marejados. Eles não eram maus, eu lembro de sorrisos de rístrias antes de dormir. Talvez o destino tenha se confundido. Arthur segurou o ombro do irmão. Ento que o destino saiba que agora ele este no lugar certo. Em vez de buscar punho, Arthur tomou outra deciso. Criaria uma fundal com o nome da Mi Fundal Maria Menezes, dedicada a ajudar orfanatos e localizar crianças desaparecidas. A gente não pode mudar o passado, mas pode impedir que outras famílias vivam o mesmo. Clara foi nomeada coordenadora. Lucas, agora reconhecido como artista, pintou o logotipo dois meninos de mãos dadas diante de um piano. No dia da inaugural, o salão principal da Manso estava lotado. Jornalistas convidados e ex-funcionários assistiam emocionados quando Arthur subiu ao palco. Esta istria comeou com uma promessa um irmão que jurou encontrar o outro e uma mulher de coral puro que manteve viva a lembrana. Hoje, transformamos dor em esperança. Lucas subiu e o abraou diante de todos. O amor nos encontrou Arthur, mesmo depois de tudo. Clara, entre lágrimas, olhou o retrato na parede, o mesmo que dera íncio a tudo. Agora o menino pintado ali parecia sorrir. E ela entendeu que naquele lugar onde um dia nasceu a dor também, nasceu a redeno. Porque o tempo pode até apagar rostos, mas jamais apaga o amor que insiste em lembrar. Alguns meses haviam se passado desde a inaugural da Fundal Maria Menezes, mas a emou daquele dia ainda pairava no ar. A Manso, antes silenciosa e fria, agora era cheia de vozes, visitas risadas, e a cheiro de café fresco vindo da cozinha. Clara cuidava da administral com um zelo quase maternal, e Lucas passava horas no ateliê improvisado pintando quadros que retratavam memorias, o jardim da infância, o piano da Mé, o sorriso de Arthur quando o reencontrou. Arthur, por sua vez, parecia rejuvenescido. Depois de tantos anos vivendo apenas para os negócios, descobria o prazer de acordar por algo maior que o próprio sucesso. Às vezes ficava observando o irmão pintar em silêncio, como quem tem medo de que tudo desapareça se fizer barulho. Mas havia algo que ainda o inquietava a carta da Mé. Ele a relia com frequência. Se o destino trouxer Lucas de volta, diga a ele que o piano ainda o espera, que o amor nunca esquece. Essas palavras viraram seu mantra, uma lembrana viva de que o amor, quando verdadeiro, não tem prazo. Numa manhã desbado, Arthur encontrou Lucas sentado ao piano tocando a mesma melodia que a me costumava tocar. Ela dizia que cada nota era uma oral. Sussurrou Lucas sem levantar os olhos. Arthur se aproximou, colocou a mão sobre o ombro dele e respondeu. E cada oral dela te trouxe de volta. Os dois sorriram em silêncio que Clara apareceu porta segurando um envelope. Chegou uma carta para Vox. Vem do interior de Minas. Dentro havia uma foto antiga de um grupo de crianças do orfanato São Vicente, e entre elas Lucas e Clara, ainda pequenos de mãos dadas. No verso algum havia escrito: A esperança nunca morre. Irm Madalena. As lágrimas vieram sem aviso. Era como se o passado os abençoasse mais uma vez. Noite. Arthur reuniu todos na sala principal. Quero que este lugar continue sendo um lar para quem não tem mais a quem chamar de família. A Fundal no é um nome, um recomeu.
Lucas olhou para o Irmo e sorriu. Vok me prometeu que ia me achar e achou. Agora é a nossa vez de encontrar outros. Clara, emocionada, assentiu. Do piano ecoaram as primeiras notas suaves, como se a casa respirasse gratido. E ali, naquele som que misturava lembrana e futuro, os tetés entenderam algumas promessas atravessam o tempo e o amor, quando o real sempre encontra o caminho de volta. O tempo passou, mas a Fundal Maria Menezes crescia a cada dia, e junto com ela cresciam também as estrias de Recomeu. O casaro que um dia foi palco de dor e silêncio, agora abrigava sorrisos passos apressados de volúntrios e o som alegre de crianas brincando no jardim. Arthur passava as manhãs revisando relatrios, mas o olhar se perdia pela janela, acompanhando o movimento L fora. Ele sabia que aquele som de vida era o verdadeiro retorno que sempre buscou. Lucas, por outro lado, se tornara o coral artístico da Fundal. Suas pinturas estampavam as paredes do salo principal, cada uma retratando o que eles haviam vivido, no com tristeza, mas com ternura. Certa tarde, enquanto terminava um novo quadro, Lucas chamou o Irmo. Olha, Arthur, terminei. O quadro mostrava duas crianas de mãos dadas diante de um porto aberto iluminado pelo sol. A gente disse Lucas com um sorriso leve. Mas também cada criana que vai cruzar esse porto e encontrar o que a gente quase perdeu. Arthur o abraou sentindo o peso e a beleza daquela verdade. Clara entrou logo depois segurando um envelope carimbado. Mais uma carta avisou com um brilho nos olhos, de uma menina de Recife. Ela foi adotada depois de o programa da Fundal encontrá-la. A Midela escreveu para agradecer. Arthur pegou a carta e leu em silêncio. No final, uma frase simples o fez parar. Vox nues encontraram crianas, encontraram famílias. Ele respirou fundo emocionado. Isso, Clara. Isso que a gente veio fazer. Noite os terrés se reuniram na sala do piano. Clara acendeu as velas. Lucas abriu a tampa e, antes de tocar, olhou para o Irmo. Vok lembra o que a mãe dizia. Arthur assentiu. Que cada nota uma oral. Então vamos tocar para agradecer, completou Lucas com os olhos marejados. As notas suaves preencheram o ar. Ele fora as luzes da cidade piscavam distantes e o vento fazia as cortinas danarem. Clara observava em silêncio o coral cheio. Aquela emsica, era apenas uma cano. Era o som do perdo da cura da vida, retomando o seu rumo. E quando a última nota ecoou pelo salo, Arthur sorriu. Porque entendeu enfim que a promessa feita 30 anos atrás no terminava ali. Ela apenas se transformava em amor em esperana, e em cada nova estria que ainda seria contada sob o mesmo teto onde um dia tudo comeou. O tempo passou e a Fundal Maria Menezes se tornou um farol de esperana. O que comeou com uma promessa entre dois, irmos agora, iluminava caminhos de centenas de famílias pelo Brasil. Crianas perdidas eram reencontradas, mas voltavam a sorrir e cada estria nova parecia curar um pedacinho das feridas antigas de Arthur, Lucas e Clara. Numa tarde de domingo, o salo principal estava cheio. As paredes exibiam desenhos feitos por crianas do projeto e no centro o velho piano, o mesmo que um dia foi esse embolo de dor, agora era o coral da Celebral. Lucas se sentou diante das teclas e olhou para Arthur, que o observava com orgulho. Pronto para mais uma? Perguntou o Irmo sorrindo. Sempre respondeu Lucas antes de tocar as primeiras notas. A melodia era leve, serena, cheia de paz. Clara, sentada na plateia, chorava em silêncio. Ela sabia que cada acorde contava uma parte da hísteria deles, a do menino que foi levado, a do Irmo, que nunca desistiu, e da mulher que manteve viva a lembrança de um amor que o tempo não conseguiu apagar. Quando a missaica terminou, Arthur subiu ao palco e disse algo que ficou gravado em todos os presentes. A vida pode separar, pode demorar, pode parecer que acabou, mas o amor
O amor sempre encontra um jeito de voltar para casa. O Peblico se levantou aplaudindo de pé. E naquele instante todos sentiram que aquela nu era apenas a estria dos irmos. Menezes era a ístria de qualquer um que Joto perdeu algum, que Joto esperou, que Joto acreditou, quando ninguém mais acreditava. Às vezes o destino tira tudo de Enéas, para nos ensinar o que realmente importa. Dinheiro, sucesso, status, nada vale mais do que o abrau de quem amamos. O tempo passa, mas o amor verdadeiro permanece silencioso, esperando o momento certo para recomear. E vós, o que faria se pudesse reencontrar algum que o destino levou? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para ouvir mais estrias que tocam o coral. Porque no fim das contas, o amor que faz a vida valer a pena.